Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, as ovelhas, vai adiante delas, o pastor vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. João 10, 4. Amém? Amém. Nessa noite, meus irmãos, vamos falar sobre este e outros versos do capítulo 10 de João. Crer em Jesus é segui-lo. Há uma dificuldade enorme nos nossos tempos, e uma dificuldade de entendimento, né? Ou de querer entender, ou de aceitar. Nós pregamos outro dia o que Paulo diz, que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente, e que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Como isso é sério, quando nós não compreendemos aquilo que Deus está falando. É o mesmo que não dar ouvidos à sua voz. E Jesus vai dizer nesse capítulo 10, algumas vezes, que pessoas assim não fazem parte, não são suas ovelhas. E como é triste isso, né? Nós observarmos isso e vermos na palavra de Deus isso. Amar a Cristo é fazer a vontade do Senhor. Crer em Cristo é segui-lo. Não há outra definição melhor para isso. Eu creio em Jesus e a pergunta é: você o segue? Se você o segue, você está na luz. Se não segue, você está nas trevas. Ou seja, não consegue discernir as coisas espirituais, as coisas do Espírito Santo. Não consegue obedecer a palavra de Deus. Não consegue fazer a vontade de Deus. Há uma diferença enorme entre crer com palavras e crer com ações, com atitudes. O crer de palavras é o que fazia Pedro antes da sua conversão, daquela experiência de conversão, né? Ele falava, ele confessava o nome de Jesus, fazia confissões a Cristo, ele afirmava a sua crença, mas ele não cumpria. Na hora de demonstrar aquilo, ele falhava. Na hora de provar, na hora da aprovação, Pedro falhava. Ele falhou naquele momento crucial das negações de Cristo, quando negou Jesus 3 vezes. É ali que ele, quando Jesus olha para ele, na atitude de Lucas, é que ele consegue enxergar que as vendas dos seus olhos são retiradas, e ele percebe como ele era, ele se encontrou, ele se viu como uma pessoa que ele não via, mas que Jesus o via daquela forma. Mas ele não se percebia, ele não conseguia se ver. E naquele momento ele viu e deixou de ser cego e compreendeu a sua condição. Por isso que essa disposição emocional doentia, porque Pedro nesse ponto ele era de fato doente, era neurótico, né? Essa disposição emocional, meus irmãos, ela é doentia, não é espiritual. Essas declarações maravilhosas que nós ouvimos no povo evangélico do Brasil, né? Esses gritos de guerra, essas afirmações de fé, grupos grandes fazem isso, grupos pequenos também fazem, e esses comprometimentos assumidos no momento de emoção caem por terra quando chega a segunda-feira, quando chega a terça, né? No trabalho, onde quer que se vá, aquilo parece que perde, aquela emoção ela se esvai, e a pessoa volta a ser aquilo que ela sempre foi. Porque as nossas emoções elas são confusas. Não é uma atitude espiritual e emocional. E nós falamos de atitudes espirituais, que é o mover do Espírito Santo, que atua na vida da pessoa, que quer aquilo. A pessoa que se percebe e fala: Senhor, eu quero ter uma vida consistente contigo. Eu quero ter uma vida, Senhor, não só de palavras, declarações bonitas, mas eu quero ter uma vida prática com o Senhor. Eu quero viver o teu Evangelho. Eu não quero só crer em Jesus, eu quero segui-lo. Mesmo que eu tenha que deixar muitas coisas na minha vida. Mesmo que eu tenha que renunciar, eu tenha que negar a mim mesmo. Mas eu quero fazer isso, Senhor. Eu quero pagar o preço de segui-lo. Porque Jesus vai dizer isso, né? Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. As emoções fazem parte de cada um de nós. Os temperamentos, as personalidades, né, que são formadas em nós.
Mas nós precisamos entender que a vida com Jesus é uma questão de fé, é uma questão de experiência, do novo nascimento. Quando a pessoa crê em Jesus, quando ela é tocada pelo Espírito Santo, quando ela nasce de novo, essa experiência que vai dar um novo rumo à sua vida, que vai transformar a sua vida. É a porta de entrada. Jesus fala: eu sou a porta. Quem entra por mim, né, e segue por esse caminho, então segue na luz e tem vida com o Senhor. Essa linguagem é uma linguagem espiritual, que só é discernida por uma ação do Espírito Santo em nossa vida. Uma linguagem espiritual de fé em Jesus, concreta, de realizações. E aí o salmo passa a ser dirigido, passa a ser guiado pelo Espírito Santo. Jesus mesmo diz isso lá em João 16:13: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Veja o detalhe: ele vos guiará a toda a verdade. Ou seja, não são mais os seguidores de Cristo que se guiam, mas é o Espírito quem guia. A direção é espiritual. Minha vida agora tem tudo a ver com Deus. Minha vida é de Jesus. E Ele é o Senhor da minha vida. Então eu devo perguntar a Ele, conversar com Ele, buscar a sua vontade, compreender isto e pela fé seguir a Jesus Cristo. Crer em Jesus deve ser demonstrado com ações que estão ou que estejam de acordo com a vontade dele mesmo, o bom pastor. Por isso, meus irmãos, somente os que seguem a Cristo podem conviver, podem andar junto com Ele. E os que seguem o fazem por crerem. E aqui há uma grande diferença, como disse no começo, né? Entre crer e realizar, ou crer e ser. É que os religiosos, os frequentadores de igrejas, e até íntimos dos membros da igreja, daquela comunidade onde se reúnem, elas seguem pessoas, e seguem denominações, e não seguem a Cristo. As pessoas, a comunhão, a amizade, o grupo, né? E também a denominação onde se está, acaba sendo prazeroso, gostoso, e a pessoa, baseada nisso, ela acaba seguindo isso. E às vezes esse tipo de coisa não permite que ela tenha um encontro real com Jesus Cristo. E se torna uma pessoa religiosa maravilhosa, uma frequentadora de igreja também maravilhosa, uma pessoa que todo mundo gosta, mas é uma pessoa que não segue Jesus, segue pessoas, segue denominações, segue vontade própria, porque não passou pelo novo nascimento. Estão no meio do povo de Deus e até confundido com os salvos, como o joio no meio do trigo, mas não pertencem a Jesus e não são da família de Deus. Eu já conheci várias pessoas, depois de muito tempo frequentando igrejas, estando na igreja, que um belo dia se converteu a Jesus. Tem história até de pastores se convertendo a Jesus, já se converteram a Jesus. Isso é raro, mas já ouvi história de presbíteros, líderes de igreja se convertendo a Jesus. Eram apenas religiosos e faziam um monte de coisas, ou muitas coisas, e eram pessoas até admiradas, mas não seguiam a Jesus. Só os seguidores de Cristo, os que creem, que confessam de verdade, mas com a verdade da alma, e que têm ações de fé e corações limpos, estão prontos para servir a Deus, e estão preparados para a vida eterna. Uma outra afirmação que faço é que seguir a Jesus é a atitude natural das ovelhas. Não é só ter atitudes, ter ações, né, práticas. Os religiosos também têm muita prática. Além dos religiosos, eles praticam muito. Eles gostam de regras, seguir regras. E eles cumprem aquelas regras. Né? E como são religiosos e pessoas que precisam de alguma forma ter um conforto emocional, um conforto interior, né, que lhe dê segurança diante de Deus, começa a praticar várias coisas e sente paz com Deus. Uma forma de agradar a Deus e dizer de si mesmo: olha, eu ando direitinho, eu faço todas as coisas, eu sou cumpridor de normas, de regras, por isso eu sou de Jesus. Como se ela pudesse ser salva por suas obras, pelos seus méritos. E isso não é bíblico, isso é heresia. Só podemos ser salvos pela graça de Jesus, pela misericórdia de Deus e pelos méritos totais do Senhor. Por isso que seguir Jesus é atitude natural. Não é algo que eu faço, que a pessoa que crê em Jesus que faz para alcançar o céu, mas que faz porque o Senhor a chamou para fazer. Olha só o verso 1 do capítulo
10. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta, no aprisco, no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Veja que João já faz uma diferença, né? Bem claro. Aquele, porém, que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Verso 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Esses versos lidos agora, né, mostram a diferença entre o pastor e o mercenário. Eu acho muito importante isso para as ovelhas, porque é muito comum as pessoas gostarem das pessoas de fora, não dos seus pastores, né? Quando eu era pastor lá no Paraná, Santa Catarina, São Paulo, então a gente era convidado a pregar nas denominações, nas nossas igrejas, batistas e tal, pela amizade, por tudo. E a gente é novidade. A gente vai lá dar uma mensagem, dar uma palestra, as pessoas gostam, até procuram a gente depois. Né? E eu falava assim, procura o teu pastor. O pastor é que é. Né? 3 anos atrás, alguém lá do Estado de São Paulo me procurou, queria que eu atendesse pela internet. Eu falei, mas você não tem o seu pastor? Aí eu tenho o meu pastor famoso, inclusive, o pastor da Fiel que estava na fé reformada, né? Pessoa muito boa, comprometida com o Evangelho. Eu falei, procure, ele é um ótimo pastor, porque você está frente a frente com ele, você pode olhar para ele, ele é o teu pastor, você o conhece, ele conhece você, ele chama você pelo nome, conhece tua esposa, tua família. Ele sabe quando você vai e quando você não vai na igreja. Você sabe como ele prega, o que ele faz. Conhece a esposa dele, você conhece os filhos dele. E ele é o teu pastor. Eu faço assim. São alguns casos que não, quando existe algum outro tipo de problema. Porque Jesus fala disso. Fala que o pastor chama as suas ovelhas pelos nomes. Está falando de intimidade. E fala de algo natural. E também é natural as ovelhas seguirem o pastor. Porque as ovelhas ouvem a voz do pastor. Existe uma mutualidade, um reconhecimento. Esta voz é a voz do meu pastor. Eu conheço o meu pastor. Esta voz é a voz da minha ovelha. Eu conheço a minha ovelha. E essa relação, esse relacionamento, é um relacionamento íntimo. E porque conhecemos uns aos outros, nós conhecemos os defeitos uns dos outros. Conhecemos as personalidades, os temperamentos uns dos outros. E nós nos aborrecemos, às vezes, uns com os outros. Mas o estranho, como seguir o estranho? As ovelhas que têm os seus pastores não seguem os estranhos, porque não lhe reconhecem a voz, não sabem quem são, não convivem com eles. Mas há muita gente fazendo isso. Há muita gente seguindo pessoas que eles não conhecem, pessoas de longe, pessoas de um outro lugar, sem novidade, né? Existe muito carinho, afeto, atenção nos primeiros momentos, mas é só nos primeiros momentos. Jesus ele fala que a relação pastor-ovelha é algo natural, porque existe uma convivência, e conviver, meus irmãos, traz dificuldades. Isso é óbvio. Quem é casado sabe. Se namora e depois quando casa, como as coisas são. Flávio vai casar daqui a pouco, né, Flávio? Se Deus quiser, né? Relacionamento de longe, de perto, que seja melhor ainda. Que Deus te abençoe nisso. Que seja melhor ainda. Não é verdade? Mas mesmo que seja melhor ainda, vai haver momentos difíceis, momentos de ajustes, momentos de adequações ao modo de vida de um e de outro. Se há disposição em um e outro, o casamento acontece. Mas se não houver disposição, não acontece esse casamento. Pastor e ovelha é uma coisa.
Jesus fala dessa relação, né? Mas Jesus diz assim que as suas ovelhas, as ovelhas de Jesus, o pastor, aquelas que ele salvou, aquelas que o Pai deu para ele, ele diz assim: estas me seguem. Não há outra alternativa. Se são ovelhas, seguem a Jesus. Porque se não seguirem, não são ovelhas de Jesus. E ele faz outra afirmação: de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E aqui nós entramos nesse aspecto espiritual da palavra de Deus, de algo que acontece dentro das pessoas, por obra do Espírito Santo. Quando a pessoa é convertida a Jesus, ela verdadeiramente é convertida a Jesus. Ela não nega Jesus. Ela não vai seguir outros senhores. Porque o Espírito operou na vida dela. Ela não vai se curvar diante de outras coisas, deuses ou pessoas, de forma nenhuma. Não vai usar fotografias desse ou daquele, nem imagens disso ou daquilo, porque Jesus é suficiente para elas. Eis a razão. Quando Cristo salva aquela pessoa, a pessoa compreende que Jesus é suficiente. Ele completa a nossa vida, nos abençoa por inteiro. E essa pessoa diz: eu estou muito satisfeito. Aquela pessoa que se alimentou, estava com fome, com sede, e recebeu o pão da vida, Jesus, a água viva que Jesus, e ele então, aquela pessoa diz: eu não preciso de outra água, eu não preciso de outra fonte, só tenho Jesus e é suficiente, é maravilhoso, é insuperável, eu não preciso de outro pão, o pão da vida é Jesus. Por isso que não serve o estranho, por isso que não serve a outros deuses, de forma alguma. Por isso que dentro daquela pessoa ela não segue ela mesma, ela segue Jesus. A pessoa foi destronada para Jesus ocupar o trono daquela vida. Porque existe reconhecimento, convivência, existe confiança, existe paz, saciedade espiritual na vida das pessoas que de fato entregam suas vidas a Jesus. O versículo 14, Jesus afirma com clareza: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Também no versículo 26 e 27, ele fala assim: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu estou colocando esses versos para ficar bem claro para a sua vida isso. E Jesus, no verso 14, ele fala: eu sou um pastor, eu conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Olha só, eu conheço e elas me conhecem. Está muito claro isso. São minhas ovelhas. E eu sou o Senhor dessas ovelhas. E nos versos 26 e 27, ele vai dizer daqueles que não são ovelhas do Senhor: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Veja que ele não fala mais: eu as conheço e elas me conhecem. Ele fala assim: elas me seguem. Uma atitude, uma ação. Não é apenas um conhecimento simples, não, é de um conhecimento profundo. Né? Seguir a Jesus. As ovelhas do Senhor seguem a Jesus Cristo. Uma segunda ideia, depois dessa relação natural, né, do crente viver a vida com Jesus, é seguir a Jesus, é arrumar a vida eterna em segurança. Esse é outro ponto maravilhoso. Ser ovelha de Cristo, ser convertido, nascer de novo, entregar a vida para Jesus, passar por essa experiência maravilhosa. Por que é maravilhosa essa experiência? Porque ela nos dá a garantia da salvação após a morte. Né? E essa garantia de salvação é dada por Jesus. Muitas igrejas aí, elas não têm essa doutrina da certeza de salvação. Eu não sei por que elas não têm. Acho tão simples. Você pega João 10, por exemplo. Jesus fala lá no versículo 28, nos versos 28 e 29. Você acompanha aí, ó. Eu lhes dou a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Olha que expressão. Eu lhes dou a vida eterna. Eu lhes dou. Ele fala: eu darei.
E vai dizer assim, jamais perecerão. Esse jamais perecerão pode ser entendido como jamais cairão. Jamais se perderão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Olha que segurança. Se é do Senhor e ninguém tira. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode tirar, ninguém pode arrebatar. É uma falta de fé muito grande, uma falta de confiança no Senhor, né? Eu creio que até ofende ao Senhor quando existe essa doutrina que cai da salvação, cai da fé, né? É muito estranho isso. Quem é do Senhor Jesus, entrou pela porta e está no caminho apertado, está seguro com o Senhor. É dele. E aquela ovelha sabe quem é o Senhor dela e segue o seu Senhor, né? Então, se você creu em Jesus e o recebeu como único, suficiente Senhor e Salvador, então duas coisas acontecem na sua vida. E se você não entregou a vida a Jesus, quem sabe hoje você entrega a sua vida a Jesus Cristo, né? O Espírito toca no seu coração e você vai entender o que é isso. Primeiro, duas coisas acontecem. Primeiro, você está seguindo a Jesus. Se você crê em Jesus, está seguindo a Jesus. Aí você responde dentro de você a quem você está seguindo. Porque muita gente segue a si próprio, né? Mas quem segue a Jesus faz a vontade do Senhor. Quem segue a Jesus está em obediência e está a caminho da vida eterna. Depois que segue Jesus, que entrega para Jesus, a gente está caminhando para Canaã celestial. Estamos caminhando para a vida com Jesus, a vida eterna, né? Está passando agora alguns segundos da nossa vida, né? Daqui a pouco 1 minuto da nossa vida. Mas nós estamos mais 1 minuto mais perto do céu. E passa um dia mais perto do céu. E passa uma semana mais perto do céu. 1 mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Até que venha a morte, ou Cristo volta e estaremos com Jesus. Assim é aquele que segue Jesus. Aquele que é salvo por Cristo Jesus. Está mais perto do Senhor. A segunda coisa que acontece é que a pessoa tem a garantia da salvação, como já citamos no texto, né? E porque tem a garantia, essa certeza, essa convicção, também tem paz. Tem paz. Morrer, viver, estar com o Senhor. As calamidades do mundo que nos assustam sim, mas se partimos para o Senhor. A esperança no coração, uma esperança que nos move a amar mais a Deus, a fazer a vontade do Senhor, porque Cristo veio para salvar as nossas vidas. Ele não veio para nos dar dinheiro, carro novo, casa, queridos. Ele veio para salvar a nossa alma. Veio para nos dar vida eterna. Ele derramou seu sangue na cruz do Calvário. Ele morreu por motivo sério, com uma atitude de amor. Ele ressuscitou também, com uma atitude de amor para nos justificar. Ele foi levado aos céus e voltará para buscar os salvos. A Bíblia fala que ele voltará para buscar os salvos. Buscar quem? As suas ovelhas. O bom pastor vem para buscar as suas ovelhas, aquelas que reconhecem a sua voz, aquelas que ouviram a sua voz. Imagine o Senhor voltando, né? Ele vai abrir as suas ovelhas para ele. Eu lembro sempre daquela expressão quando Jesus ressuscita e as Marias vão lá, as mulheres vão no túmulo e não encontram Jesus, né? Túmulo aberto, e aí uma delas vê um homem, né? Um ser, uma pessoa de branco, vai perguntar: onde colocaram meu mestre? Não é verdade? E aí chega um momento que ela não reconhece Jesus, mas Jesus diz para ela assim: Maria. Quando Jesus chama pelo nome, ela então reconhece Jesus Cristo, né? Isso é maravilhoso. Quando o Senhor chamar o nosso nome, o seu nome, né? Mostrando que você pertence a Ele. Ele conhece o nome de todas as suas ovelhas. Ele conhece o nome de todos os salvos, todos aqueles que Ele salvou, todos aqueles que o Pai deu a Ele, e ninguém toma dele. E Ele vai chamar a gente pelo nome, pelo nosso nome. Eu creio que vai ser o chamamento mais fantástico e lindo da nossa vida, daqueles que são salvos por Jesus Cristo. Momento especial. Por isso eu quero também concluir, meus irmãos,
dizendo que o ensino que o mundo dá hoje em dia, que às vezes nós não percebemos, porque é o tempo inteiro, há um bombardeio gigantesco em nossas vidas, via rádio, televisão, jornal, escola, pessoas, amigos, comportamentos, ideias, filosofias de vida, que a gente já não consegue mais lidar com isso, né? E que a gente de repente se vê meio que perdido, meio que sem fé, meio que sem solução das coisas. A gente olha para a gente e não vê muita força para superar algumas coisas. Nesse tempo, meus irmãos, é fundamental, como naquele tempo, dar ouvidos a Jesus. Procurar a Cristo. Caso contrário, não somos suas ovelhas. Caso contrário, meus irmãos, seremos apenas religiosos. Pessoas que estão vivendo uma vida religiosa, mas sem seguir a Cristo Jesus. As ovelhas procuram o seu pastor. As ovelhas reconhecem a sua voz. Muitos crentes do nosso tempo estão escolhendo ou escolhem o que crer. Eles vão procurando crenças que sejam de acordo com eles mesmos. Eu nunca procurei crença de acordo comigo. Eu procurei crença, nem crença eu procurei. Né? Estudando a Bíblia, o Senhor me deu essa fé. O Senhor me mostrou o seu caminho, mostrou a sua palavra, e eu creio nessa palavra. Eu não procuro isso, mas eu procuro a palavra de Deus. Eu procuro o meu Deus. E é o que nós devemos fazer. Mas muitos escolhem o que crer, né? Escolhendo a sua tribo, né? E assim por diante, né? Não é onde Deus coloca. Muitos não conseguem reconhecer a voz do Senhor quando leem a Bíblia, quando buscam. E às vezes leem de uma forma tão displicente que nem param para ouvir o Senhor. Nem param para meditar naquilo que leu. Não leva consigo para o trabalho aquele versículo, ou pelo menos um versículo da palavra de Deus. Não leva consigo para a escola, não permite que aquela semente, que é a palavra de Deus, encontre um bom lugar dentro de si próprio, para que ela possa germinar, para que ela possa brotar e produzir frutos em nossas vidas. Nós precisamos memorizar a palavra do Senhor, levar conosco no coração, e assim nós estaremos ouvindo o Senhor, e assim nós estaremos ouvindo a voz do Espírito, e assim o Espírito vai nos edificando, vai mudando a nossa vida, vai nos dando o conhecimento espiritual maravilhoso que é libertador para nós. As ovelhas do Senhor ouvem a voz do Senhor, reconhecem e seguem no fazer e no ser. Os filhos entraram pela porta estreita, que é uma porta difícil, trilharam um caminho apertado, difícil, é verdade. A vida com Jesus, ele fala em João 16, lemos outro dia: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu vos envio no meio de lobos. Jesus vai dizer várias coisas. Vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não vim trazer espada. As lutas da caminhada, que passamos períodos de nossas vidas, e o preço que pagamos por crermos em Jesus Cristo, né? Tudo isso faz parte dessa jornada, desse caminho apertado. Quando nós abrimos mão de algumas coisas, não coisas fúteis, bobas, mas coisas fortes em nós, aquilo que faz diferença em nós, aquilo que às vezes dói em nossa vida. Jesus, ele faz isso. Ele chama a todos nós a isso, a uma vida com ele. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. É o crente que entrou pela porta estreita, um caminho apertado, mas ele vai em segurança. Ele vai com a certeza de onde ele está e para onde ele está indo. Você sabe onde você está, que caminho você está. Se você entrou pela porta estreita, está no caminho apertado, você sabe para onde você está indo? Você tem certeza disso? Se você tem certeza disso, você é ovelha do Senhor Jesus. Se você tem ouvido a voz do Senhor e tem aberto a sua vida e tem renunciado a algumas coisas importantes, difíceis, que renúncia da ideia de coisas difíceis. Se é preciso renunciar é porque dói. Se é preciso renunciar significa que tem um preço. Jesus encontra seus discípulos e eles falam: Senhor, tudo nós deixamos por tua causa. Tudo nós deixamos. E Jesus vai dizer para eles assim: aquele que deixa tudo por minha causa, isto e aquilo, receberá muito mais.
na eternidade. Galardões. Às vezes nós queremos trocar, né? As pessoas querem trocar. Em vez de olhar para o alto, querer Jesus, a felicidade eterna, a vida eterna, às vezes dá toda a sua vida nesta vida. E aí vem o Senhor dizer: aquele que quer ganhar a vida perde, e aquele que perder a sua vida por minha causa ganha. Sejamos inteligentes, né? É o mínimo que nós podemos ser, inteligentes. Mas, mais do que isso, sejamos abertos à voz do Senhor, à palavra do Senhor, e receba Jesus, e siga-o com todo o teu coração. Eu quero terminar dizendo que no nosso tempo, meus irmãos, já há muitos anos, as pessoas, você prega o Evangelho para as pessoas, e elas aceitam Jesus. Elas diziam que era Jesus. Mas depois elas continuam seguindo suas vidas erradas, né? E abandonam a obra de Deus assim facilmente. Aí você percebe que de fato elas entregaram a vida para Jesus. Porque a vida com Cristo é demonstrada com a nossa vida, com o nosso viver, com as nossas obras, com as nossas declarações, né? O nosso amor, a segurança da salvação, a humildade, a graça sobre graça, fé sobre fé. Nesta noite eu peço a você, se você deseja, sentir o desejo do Senhor, que você abra o seu coração e sua mente. Não fique demorando para ter uma vida com Jesus séria. Tem um hino tradicional que fala: não vos demoreis, Jesus vos chama. Lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. A intimidade do Senhor. Ele tem com as ovelhas. Ele tem com as ovelhas. Num dos textos de João que nós lemos também essa semana, Jesus diz assim, mais ou menos assim, que ele sendo a porta, mas vai chegar um momento em que o Senhor vai fechar essa porta. E as pessoas do lado de fora baterão a porta. E lá de dentro ele vai dizer: eu não os conheço. Eu não sei quem vocês são. Por isso que nós precisamos entregar a vida para Jesus. É urgente. É urgente. Né? Porque amanhã pode nem ser mais. Nem daqui a pouco pode ser. Entregue a sua vida a Jesus. Seja ovelha do Senhor. Crer em Jesus é segui-lo com todo o coração. Amém? Nós vamos cantar uma música e vamos orar ao Senhor pela vida de cada um de nós. Se nessa noite você quer entregar a vida para Jesus, ter uma vida com Deus séria, faça isso, em nome de Jesus, para a glória de Deus.